Olá, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Olá, professora Juscelie, que está conosco agora, no momento em que nós estamos ao vivo na formação, mas também gravando ela para posterior muitas pessoas assistirem. Estou muito contente, eu sou o professor Marcos Silva, isso mesmo, estamos aqui na coordenação editorial da revista Semear Ideias. E é um prazer, né, poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho dos conhecimentos relacionados à revista Semear Ideias, ao processo de escrita, ao processo de submissão, de revisão, de publicação e assim por diante. Hoje, nós estamos no nosso terceiro encontro e nós temos aí algumas questões bem importantes para poder compartilhar com vocês. Espero que hoje algumas falas possam ir ao encontro de alguns corações que neste momento eu sei que não é tão fácil assim, né? Nós vamos falar de um momento que às vezes dói no coração e muitas pessoas não sabem como lidar com esta situação. Então fique até o final do vídeo para você saber, né, que situação que é essa. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do processo de submissão. Como preparar cartas de apresentação, responder revisores e lidar com revisões. Este não é um processo tão simples, tão fácil, mas exige, sim, vamos dizer assim, um jogo de cintura, não é verdade? Então, eu quero compartilhar com vocês, hoje nós seremos bem objetivos, bem rápidos, algumas reflexões a respeito, né, deste processo. E daí, quando você tem um texto, escreveu esse texto, e você olha para ele e diz, caraca, vamos publicar, vamos enviar para uma revista, para uma editora, e você aperta no botãozinho submeter. Será que o seu trabalho acabou por aí? Será que é simples assim, submeter e pronto? Não, né? Na verdade, para você não é, e para quem está recebendo o seu texto, é apenas o começo de uma estrada que precisa ser trilhada, né? A jornada vai começar. Você submete, quando você submete, a primeira pessoa que vai ter o contato com o seu texto é o editor, e o editor vai fazer uma análise inicial, e ele tem dois caminhos, que é devolver para você, dizendo que, infelizmente, o seu texto não atende o escopo da revista, ou vai enviar para os pareceristas, para as avaliações, as cegas, como nós chamamos, né? Depois, esses pareceristas vão oferecer os seus pareceres de aceito com revisões, de não aceito, e daí ele volta para você esse texto, né? E depois de voltar para você esse texto, você então vai ler esses pareceres e a partir daí vai fazer as correções e vai submeter novamente. E daí sim nós temos a decisão final, que é publicar, aceitar ou não. E daí, se aceito, nós vamos para a publicação em si. Ou seja, não é um caminho tão curto, tão rápido, não é verdade? Exige aí algumas ações, tanto da revista, do seu editor e da sua equipe, como também do autor desse texto. Então, como que funciona essa jornada, professor Marcos, né, de um texto submetido, né? Enviei o meu texto para publicação, e agora, né? Qual é o caminho que esse texto vai percorrer, né? Como falado antes, esse texto, ele então é escrito, né, por um autor ou vários autores em parceria, ele vai para a submissão, e daí essa submissão
em sua grande maioria, 90%, é feito direto pelo sistema da revista. Quem recebe esse texto é o editor, e a partir desse momento o editor, então, verifica o seu trabalho, né? Verifica se está de acordo com o escopo, se está de acordo com a temática, se está de acordo com as normas de formatação exigidas pela revista, né? E assim por diante. E, então, este editor, ele faz uma triagem inicial, que é para poder tomar a decisão, então, se esse texto segue avante para avaliação ou não. Se seguir avante para avaliação, então, os pareceristas entram em ação, entram no campo para trabalhar no seu texto, né? E o trabalho, então, é justamente avaliar o seu texto e emitir aí um parecer. E esse parecer, então, é enviado para você, que é o autor. E daí o autor parte para as correções. E daí, após essas correções, ele submete de novo no sistema da revista, e a partir desse momento o editor analisa os pareceres, analisa o novo texto submetido com as atualizações e emite, então, a decisão final. E se a decisão foi favorável, então, a gente vai para a publicação, onde esse texto vai se tornar acessível, né, para toda a comunidade científica. A revista, a revisão, e daí a gente precisa ter esse entendimento, é que a revisão por pares é um processo colaborativo que fortalece a ciência e valoriza o trabalho dos autores. Bom, vamos lá. Submetemos, né, e o editor assume, então, esse texto. E daí a gente parte, né, para a primeira impressão do editor. Qual é a impressão que o editor tem do texto que nós, então, submetemos, né? Antes dos pareceristas, antes da avaliação por pares, o editor assume o processo de análise, né? O editor, então, ele vai identificar a qualidade, a credibilidade, a cientificidade desse texto para identificar se realmente esse texto está apto, está pronto para ir para um processo de avaliação por pares. E daí, existe aqui, eu coloquei, né, 5 perguntas invisíveis do editor, ou seja, 5 perguntas que todo editor faz ao analisar um texto, né? Primeiro, está dentro do escopo da revista, né? O tema se alinha aos objetivos e ao público da revista. Segundo, seguiu as normas, né? O manuscrito, o texto está de acordo com as instruções aos autores e as normas da revista. Terceira, o resumo desperta interesse, ou seja, esse resumo desse texto, ele está claro, ele é objetivo, ele mostra qual é o valor deste texto, dessa pesquisa que foi realizada. Quarto, existem contribuições científicas, ou seja, esse estudo ele apresenta uma novidade, ou esse estudo apresenta uma relevância, ou esse estudo contribui para o avanço do conhecimento. E o quinto, esse texto vale a pena enviar para os pareceristas, para os revisores? O manuscrito tem qualidade suficiente para ser avaliado por especialistas? São questões e perguntas que todo editor faz. Uma das coisas que eu tenho percebido é que alguns editores estão esquecendo de fazer essas perguntas. Por quê, professor Marcos? Como avaliador, a gente recebe um texto e o que a gente espera é que esse texto esteja dentro daquilo que a revista pediu, principalmente dentro das suas normas de submissão. Eu, particularmente, quando vou avaliar um texto, a primeira coisa que eu faço é entrar no site da revista, entrar lá nas informações e instruções para o autor e identificar tudo que a revista disse para o autor.
olha, tem que ser assim, a margem tem que ser assim, o espaçamento tem que ser assim, né? As referências têm que ser APA, tem que ser ABNT, né? E entre outras informações, e eu começo a analisar o texto e eu percebo que muitas coisas não estão dentro daquilo que a revista deixa claro lá nas instruções para os autores. E daí isso é muito triste, por quê? Porque prova que o autor escreveu de qualquer jeito, submeteu, né? E esse editor, então, não prestou atenção nessas questões, né, de formatação, de normas e assim por diante. Aqui a gente precisa tomar um cuidado. Bom, se o editor analisar isso e identificar qualidade, então o teu texto vai para os pareceristas, para os especialistas avaliados. Caso contrário, o teu texto, então, ele é o quê? Ele é recusado ou arquivado com base nos critérios da revista. Então, a gente precisa entender que o editor é aquele que vai aplicar o primeiro filtro no teu texto, que é o filtro de qualidade. E é sim a decisão do editor, né, a decisão do editor que vai definir os próximos passos para o seu texto. Bom, junto à submissão, existe uma coisa muito interessante, muito bacana, que vale muito a pena enviar junto com a submissão, que é a carta de apresentação, né? Que é o quê? Que é apresentar o autor, o texto, a pesquisa a este editor que vai aí analisar, né, inicialmente o seu texto. Mais do que uma formalidade, a carta de apresentação é uma oportunidade para causar uma boa primeira impressão. A carta de apresentação, ela responde ou deve responder a 4 perguntas essenciais, né? Então, primeiro, né, o que é uma carta de apresentação? A carta de apresentação é um texto breve, né? Não é um novo artigo, não, é um texto breve que apresenta o manuscrito, que apresenta o texto, a pesquisa e o autor a este editor da revista. Quando enviar essa carta de apresentação? Junto com a submissão como um documento adicional. Toda ferramenta, todo sistema de submissão sempre tem um campo para documentos adicionais. E é ali, então, que a gente envia, né, essa carta de apresentação. Professor, para que serve a carta de apresentação? Ela serve para apresentar o trabalho, destacar a relevância desse trabalho, destacar a importância, né, destacar os pontos fortes, para então vir a convencer o editor de que o teu texto é um texto bom, é um texto de qualidade. E se tem qualidade, o editor deve, então, enviar esse texto para os avaliadores, para os pareceristas, né, para avaliação por pares. E também tem a questão do que nunca escrever nessa carta de apresentação, né? Eu não estou aqui para elogiar a revista, elogiar o editor, de forma nenhuma. A carta de apresentação não tem informações irrelevantes, informações grandes demais, no sentido que vão além daquilo que é apresentado no texto, né? Eu não faço promessas na carta de apresentação, ok? Eu não apresento dados que não são verdadeiros ou até mesmo faço pedidos inusitados ao editor. De forma nenhuma. A carta de apresentação é uma voz direta para com o editor. E é o autor, os autores quem escrevem de forma resumida, objetiva, clara e assim por diante. Bom, depois disso,
A gente vai aí tentar entender um pouquinho, né? Ou compreender essa anatomia da carta de apresentação, né? Aqui eu trago um exemplo prático, né, bem direto, sucinto e assim por diante, e eu quero que você observe 5 itens nessa carta de apresentação, né? Tem a saudação, a apresentação do texto, tem a originalidade, a relevância e o encerramento. Olha só, objetivo, claro, prático, né? A saudação é um cumprimento respeitoso e profissional ao editor, a apresentação do texto do manuscrito informa o título do trabalho e o objetivo da submissão. A originalidade, ela destaca o que o trabalho tem de novo e relevante, né? Ou aquilo que você quer mostrar como trabalho. A relevância é explicar por que o estudo é importante, por que esse texto é importante para a área que você atua, para a área que esse texto está sendo escrito e também para a revista. E depois nós encerramos, né, agradecendo a atenção e colocando-se à disposição. Então, se você observar, olha só, está muito bem colocado cada item neste exemplo que o professor apresenta aqui. Você que está vendo esse vídeo, dá um pause e leia aqui para você entender um pouquinho, né? Aqui está um modelo maravilhoso que você pode depois copiar e sempre atualizar para as novas submissões que você fizer. Bom, aqui tem um exemplo, vamos assim dizer, de uma carta que não é tão agradável, né? Receber. Então, aqui tem um exemplo para vocês identificarem, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes é na pequena coisa que nós, infelizmente, pecamos ou erramos, vamos assim dizer. Então, olha só, observe ali, né? A carta ruim, né? Prezado editor, estou enviando meu artigo para a publicação da revista, né? Muito genérico, vago, né? Que artigo que é esse, né? Essa publicação é o quê? Para qual edição? Para qual semestre? É um dossiê ou não é, né? O tema é muito importante e acho que será útil. Uma afirmação sem evidência. Você acha? Na ciência a gente não acha. Na ciência a gente produz conhecimento com as evidências que são construídas, não é verdade? Espero que gostem do trabalho, né? Foco no autor, não no trabalho. Olha só, eu estou dizendo que eu fiz uma coisa boa, que eu fiz uma ótima pesquisa, eu quero que vocês gostem deste trabalho, né? Finalizo, obrigado atenciosamente, João, né? Então, olha só, alguns probleminhas aqui. Não informa o título do texto, não apresenta o objetivo do trabalho, não destaca originalidade ou relevância, linguagem informal e pouco profissional, né? E não demonstra alinhamento com a revista. E depois a gente tem aqui mais um exemplo, né, de uma carta boa de apresentação. Vou deixar vocês apertarem no pausa, ler essa carta de apresentação, né? Mas ali eu quero destacar, né? Apresenta o título do manuscrito, apresenta o objetivo e o escopo, destaca a originalidade e resultados, né? Mostra a relevância e o público impactado, tom profissional e encerra de forma adequada. Olha os pontos fortes. Clara, objetiva e profissional, apresenta título, objetivo, relevância, evidencia a originalidade e as contribuições e demonstra alinhamento com a revista. E olha só, é um texto curto, né? Não é um texto muito longo, mas é claro, pode ser um pouco maior do que isso, professor? Claro que pode, não estou dizendo que tem que ser assim, 3 parágrafos, 4 parágrafos, com esta quantidade aqui de linhas e acabou. Não, pode ser um pouquinho maior, é claro, mas não pode se tornar um resumo estendido, como a gente diz, né? Bom, o editor, então, analisou esse texto, observou a qualidade dele, e agora, professor, o que vai acontecer? Bom, o editor, então, vai enviar esses textos aos pareceristas, o que nós chamamos, né, do processo de revisão por pares.
não é um trabalho individual, é um trabalho colaborativo, é um trabalho em equipe. Não é uma pessoa analisando, é mais do que uma pessoa analisando o seu texto. E analisando de forma científica, né? Então, qual é o papel do editor nesse momento? O papel do editor nesse momento é principalmente identificar pareceristas, avaliadores que sejam apropriados para analisar a sua temática. Por exemplo, eu sou professor de matemática, minha formação é matemática. E, de repente, o editor vai enviar o meu texto, por exemplo, né? Vamos colocar assim, para alguém da área política. Faz sentido isso? Não faz. Porque quando esse parecerista, quando esse avaliador recebeu o meu texto, o que ele vai analisar? Qual base que ele vai analisar? Né? Qual conhecimento que ele tem da área da matemática para analisar esse texto? Então, o papel muito importante do editor é justamente identificar avaliadores que estejam, de alguma forma, ligados à temática da revista e, principalmente, né, a temática que você está submetendo esse texto para que a avaliação seja realmente muito coerente, muito específica e assim por diante. E daí o editor, achando essas pessoas, né, envia o seu texto para identificar se eles aceitam avaliar ou não. E, normalmente, uma das coisas que eu já digo normalmente são 2 ou mais avaliadores, nunca será apenas um, né? Sempre será, no mínimo, 2 ou mais, e eles, então, precisam ser especialistas na área. Bom, depois que esses avaliadores assumem o seu texto, eles vão analisar criteriosamente o seu texto. E aqui eles vão analisar tudo, desde da formatação do documento, das regras apresentadas, né, aos autores em relação à revista, da escrita, daquilo que está sendo produzido, né, das normas de formatação desse documento e assim por diante. Então, realmente é um processo aí de análise que não é rápido, né, não é do dia para a noite, é um trabalho aí demorado. Às vezes eu pego um texto para avaliar e levo, às vezes, 1 semana, 10 dias para avaliar um texto. Como assim, professor? É isso mesmo. Eu leio uma vez, leio 2 vezes, leio 3 vezes, não faço observação nenhuma. Lá pela 4ª, 5ª vez, que daí o texto já está na minha cabeça, eu já entendi o que o autor quer dizer, eu já entendi onde o autor quer chegar, daí sim eu pego o texto e começo a identificar dificuldades de escrita, eu começo a identificar relações que não foram bem apresentadas, eu começo a identificar afirmações sem evidência, eu começo a identificar questões que não são científicas, mas que a gente percebe que são pessoais do autor, e daí a gente faz observações, a gente começa a identificar de que forma essa ciência está sendo produzida e faz muitos comentários, muitas perguntas, né? Às vezes ele está apresentando o resultado de uma pesquisa que foi um questionário, mas não coloca a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, que tipo de perfil tem essa pessoa, mas eu estou lendo o texto e ele fala dos resultados, mas eu preciso saber quem são essas pessoas para entender o resultado. Mas, poxa, ele esqueceu de colocar, então a gente faz essas observações, né? E assim por diante. Então, não é um trabalho tão simples assim, é um trabalho que exige muita dedicação, muita atenção e, acima de tudo, muita responsabilidade. Mas a gente também precisa levar em consideração que existem muitos avaliadores e pareceristas que, infelizmente, querem apenas ter o título de pareceristas e realizam uma avaliação superficial, uma avaliação rasa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, do professor Marcos.
O professor Marcos trabalha com o engagement, né? O engagement acadêmico. Mas eu não uso o termo engajamento, eu uso engagement. Eu uso a palavra escrita na sua raiz, e é um termo que não é brasileiro. Porém, este termo, que não é brasileiro, traz um construto, traz uma teoria muito ampla, muito vasta, que o engajamento, na sua tradução, que é usado aqui no Brasil, não usa este construto aprofundado. Então, por isso que eu não uso o termo no português, engajamento, porque não dá para se ligar o termo em português, engajamento, a esse construto tão gigante que diz respeito, né, à teoria do engagement. E daí nós enviamos um texto para submissão e o avaliador, né, então, escreveu, né? Nós somos brasileiros, para que usar este termo em inglês, né? Coloque engajamento, utilize engajamento, né? E fez algumas outras observações, até relacionado à fundamentação teórica, onde ele diz assim, traga autores brasileiros, mas não existem autores brasileiros que fundamentam o engagement. Nós temos pesquisadores brasileiros, como, por exemplo, a doutora Rosa Maria Rigo, que pesquisa muito engajamento e que traz nas suas pesquisas um estudo muito forte do engajamento. Mas a teoria inicial do engagement, e desculpa, eu quero corrigir minha fala, a professora Rosa Maria Rigo trabalha com estudos relacionados ao engagement, né? Na sua raiz, lá na sua teoria inicial. A teoria do engagement, ela é totalmente internacional. Então, como é que eu vou usar autores brasileiros para fundamentar uma coisa que a teoria não é brasileira, né? Então, você percebe que essa avaliação, ela foi extremamente superficial, né? E daí, professor, o que fazer quando isso acontece? Um pouquinho mais para frente, o prof vai falar a respeito disso, ok? Mas, então, os avaliadores avaliam e eles, então, apresentam os seus pareceres para a revista, para o editor, né? E, a partir daí, então, esse editor, olhando para esses pareceres, né, vai, então, tomar a decisão final de aceitar o texto, de revisões necessárias, obrigatórias, ou recusar esse texto. E esse é o processo de submissão, não temos como escapar disso. Mas a gente precisa entender que o objetivo comum deste processo, né, sempre é melhorar o trabalho, melhorar aquela escrita, né? E daí a gente precisa entender que comentários construtivos, eles devem ajudar o autor a fortalecer seu estudo e sua contribuição para a ciência, ok? Então, a gente precisa olhar para este parecer, para esta fala, estes comentários construtivos, como realmente algo que venha nos fortalecer no processo de escrita. Bom, e daí esse parecer, então, chega nas mãos dos autores, né? E agora, né? O que está escrito? Bom, aceito, ou seja, o seu trabalho foi aceito sem necessidade de alteração ou com ajustes muito, mas muito, muito mínimos, né? Então, a gente vem aqui e diz parabéns, né? O seu texto foi aceito com ajustes mínimos, e daí a gente tem que se preparar para as etapas finais. A gente tem pequenas revisões, né? E daí são solicitadas, realmente são solicitadas algumas alterações específicas e pontuais desse texto. E daí você ajusta, né? E depois desse ajuste, então, você envia para a revista de novo. E daí aqui a gente precisa prestar atenção. Por quê?
porque a gente precisa responder esses ajustes, né? A gente precisa identificar esses ajustes e mostrar no texto que eu estou realizando estes ajustes, certo? A terceira opção é grandes revisões, ou seja, o parecer ele indica mudanças mais profundas no conteúdo, na estrutura ou até mesmo na análise dos dados, né? Então, aqui realmente a gente ganha uma nova oportunidade e percebe, às vezes, que realmente a gente deixou passar muita coisa. Por quê? Porque eu estou no texto, eu escrevi um texto e para mim está muito latente, está muito claro, mas a questão é, eu não escrevo para publicar uma revista apenas para eu ler. Eu publico para muitas pessoas lerem. E daí a pergunta é, para estas pessoas aquilo que eu escrevi está claro? Para estas pessoas aquilo que eu escrevi faz sentido? Então, às vezes existe necessidade de grandes alterações, de grandes mudanças para que esse texto fique muito mais entendível e ainda mais, né, mais científico. E daí a gente tem que parar, tem que respirar, tem que ler, reler, analisar os pareceres, né? Então, planejar as mudanças, né? Reformular com clareza e responder ponto a ponto. E depois disso a gente submete, né, envia ao processo ali de submissão para o editor ver que nós atendemos, né, as revisões para um parecer final. Ou, né, o que às vezes nos deixa muito tristes, porque também me deixa triste quando eu recebo, e se engana você achando que eu não recebo, porque eu também recebo, é ter o texto rejeitado, ou seja, este trabalho não será publicado nesta edição ou na nossa revista, né? E daí a gente tem que entender também quais são os comentários dos pareceristas que fazem com que o nosso trabalho não seja aceito. E às vezes são comentários que quando a gente olha, a gente percebe que eles literalmente têm muita razão, certo? Então é momento de nós repensarmos a escrita, repensarmos a dinâmica da escrita, repensarmos o que nós escrevemos, né? Reorganizarmos e escrevermos, atualizarmos novamente a escrita que nós tínhamos, ok? Esse momento aqui é de grande alegria ou de tristeza, mas este é o processo e não tem como escapar dele, né? E daí, como lidar com essa resposta, né? Principalmente quando tem aí grandes modificações ou quando ele é rejeitado, né? Então, o que a gente tem que fazer, né? Ou como que a gente age, né? A gente deve cuidar com as questões emocionais, né? Reagir com frustração, raiva ou desânimo, olha, isso pode até acontecer ali na primeira reação, né? Mas isso precisa, vamos dizer assim, ser controlado, né? Para nós, então, lermos com calma, né? Lermos atentamente todo o parecer, todo o texto, todos os comentários, né? Fui rejeitado. Acabei de ler que fui rejeitado e já estou enviando um e-mail para a revista dizendo que eu não aceito porque eles me rejeitaram, né? Ou seja, eu vou agir de forma impulsiva, né? Responder imediatamente sem refletir. E isso pode causar uma má impressão muito desagradável, né? A gente não deve responder de forma imediata. A gente precisa de um tempo para assimilar as ideias, né, para construir reflexões, para ler o que os pareceristas enviaram para nós, o que o editor enviou para nós compreendermos, né, o que realmente aconteceu. E daí sim, né, refletir se realmente faz sentido enviar algum e-mail ou não para a revista, né? Outra coisa é ficar
lendo de forma desorganizada, né? Eu li o primeiro parecer do avaliador e daqui a pouco eu já estou lá no meio do texto, porque eu já quero ler o que ele escreveu lá no meio do texto. Isso não é correto. Ou seja, a gente não deve pular de um comentário para o outro, a gente deve ler linearmente esse texto e ir observando em cada parte o que este avaliador escreveu, né? A gente deve organizar a leitura dos comentários, a gente deve agrupar por temas, né? A gente deve entender o que ele está dizendo, entender o que precisa ser refeito, reajustado e assim por diante. Outra coisa que a gente não pode fazer é focar nos erros, né? Dar atenção apenas àquilo que os pareceristas enviaram como algo negativo. Não, né? A gente não pode focar só nisso, porque o nosso texto não é escrito só de coisas negativas, né? Ou os erros que cometemos não foi só de forma negativa. Com certeza, a parte do texto está consideravelmente bom, com qualidade, mas tem parte que não está. Então, eu preciso colocar isso na balança. A gente deve, sim, identificar prioridades, né? A gente deve descobrir o que é essencial nesse processo de atualização. E, a partir daí, aprimorar, né, essa atualização desse texto. Lembre-se, né, cada comentário é uma chance de tornar seu trabalho melhor. Os pareceristas querem te ajudar, eles não querem criticar você. Profissionalismo na resposta faz toda a diferença e a ciência avança com diálogo e colaboração, queridos. Vamos lá. Respondendo os revisores, né? E daí a gente está ali no nosso texto. A gente está atualizando o texto. Então, primeira coisa, né? Ler o parecer inteiro sem interromper, entender cada comentário com atenção e separar sugestões de críticas, né? Às vezes o avaliador está fazendo uma sugestão e nós assumimos como crítica. Não podemos fazer isso de forma alguma, né? Nós precisamos literalmente compreender essa separação e separar de forma correta. A gente deve compreender, ou seja, o segundo passo, né? Identificar o que realmente o avaliador quer falar, verificar se há dúvidas sobre os comentários, né? E buscar atender antes de, buscar entender antes de responder, né? Entender o que o avaliador colocou ali, entender qual é o posicionamento do avaliador, tentar entender por que este avaliador colocou esta fala ali. E daí depois, sim, né, responder e atualizar esse texto. Terceiro, planejar, né? Ou seja, defina cada ponto que deve ser abordado, decida o que será alterado e o que será justificado, organize os arquivos e anexos necessários. E aqui, olha só, decida o que será alterado e o que será justificado. Talvez o avaliador não entendeu e fez um comentário, mas é porque não é da linha de pesquisa dele, não é da temática dele, não é da área específica dele ou da formação específica que ele tem, e ele fez algum comentário, alguma coisa, mas você que é da área entende que aquilo precisa estar assim. Então, você pode, ao invés de alterar, justificar o porquê que esta parte está assim, o porquê que essa parte deve se manter desta forma, né? Depois, responder, então, ponto a ponto, ser claro, educado e objetivo, né? E identifique exatamente onde as mudanças foram feitas, ou seja, quando eu for enviar esse texto para a revista novamente, eu respondo esses avaliadores, né? Eu faço observações no texto relacionado ao parecer que esses avaliadores me enviaram para que o editor possa observar e dizer, poxa, olha só, ele enviou um texto,
o parecerista fez uma observação e ele respondeu a observação do parecerista e atualizou o texto. Agora eu consigo entender o porquê que ele atualizou o texto, ou eu consigo entender, ou ele realmente colocou aqui que ele não tinha percebido tal situação, então ele agradece o parecerista pelo parecerista ter observado isso, né? E assim por diante. E o quinto é revisar, né? Revise sua resposta no manuscrito, verifique coerência, clareza e tom, né? E confirme que todos os pontos foram atendidos, ou seja, verifique se todos os ajustes foram atendidos, né? Se tudo aquilo que foi solicitado pelos avaliadores foram realmente atendidos, ok? Bom, daí aqui a gente tem alguns exemplos de respostas. Eu acredito que você pode dar um pause nesse vídeo e analisar, né? Este quadro aqui, eu trago aqui, por exemplo, exemplos de comentário de pareceristas, respostas inadequadas, né? O que não é correto fazer ou escrever, e algumas respostas ali com qualidade, respostas mais excelentes e assim por diante. Você pode pausar e pode aí ver alguns exemplos claros que o professor Marcos trouxe, então. São dicas aí de ouro, né? A gente precisa ser educado e respeitoso sempre, a gente precisa agradecer as sugestões e a gente precisa mostrar exatamente o que foi alterado. E, acima de tudo, explicar as nossas decisões de forma clara e objetiva. Não basta só mudar, nós precisamos convencer, ok? Bom, e daí aquilo que eu comentei lá no começo, né? Professor, a gente pode discordar do avaliador? É claro que a gente pode discordar do avaliador, e discordar faz parte do fazer ciência. A forma como você faz isso é o que realmente importa, né? É permitido discordar, é claro, os pareceristas são especialistas, mas não têm todas as respostas. Seu papel é apresentar argumentos sólidos e construtivos, né? Então, sempre que eu não concordar com um parecer, não identifiquei que o parecerista, por não conhecer o que eu estou pesquisando, fez essa observação, mas não cabe mudar esta fala, não cabe mudar esta parte, então, né, eu quero responder isso para ele. Então, a gente precisa sempre prestar atenção em alguns aspectos, né? A resposta sempre deve ser com respeito, usar uma linguagem educada e profissional, evitando, né, tons defensivos ou emocionais. A gente deve responder com evidência, né? Ou seja, baseie sua resposta em dados, referências e resultados do seu estudo, não dos estudos dos outros, né? Outra coisa, responder com justificativas, ou seja, explicar claramente seu ponto de vista e por que você mantém aquela parte, mantém aquela questão ali que foi pontuada pelos avaliadores. E outra questão é sempre responder mantendo a abertura para novos diálogos, né? Ou seja, mostrar disposição para considerar outras perspectivas e ajustar se necessário. Olha só que legal, na ciência, discordâncias fortalecem o conhecimento quando são bem fundamentadas, ok? Bora lá! Revisando antes do reenvio, né? Então, ok, show de bola. Eu preciso de uma revisão cuidadosa. Por quê? Porque agora eu não quero cometer, né, ou ter os mesmos problemas do que antes. Então, chega aqui e copia esse checklist, né? Todos os comentários foram respondidos, as alterações aparecem no manuscrito, o texto está consistente, as respostas estão claras, o documento está pronto para o reenvio, e daí a gente deixa aqui algumas dicas com você, né? Revise com calma e com atenção, se possível, peça alguém para ler suas respostas, verifique formatação, referências e anexos e respeite as orientações e, principalmente, respeite os prazos da revista. O reenvio merece o mesmo cuidado do que a submissão inicial. E daí aqui, né, segue alguns erros que
atrasam a publicação. Primeiro, ignorar comentários, ou seja, deixar de responder qualquer comentário gera desconfiança e atraso. Responder emocionalmente. Aqui eu também preciso tomar cuidado, né? Eu não devo responder de forma emocionada. Então, as respostas defensivas ou irritadas prejudicam a sua imagem profissional, né? Alterar sem explicar, mudanças sem explicações fazem o editor e revisoras perderem muito tempo. Não agradecer, ou seja, agradecer demonstra profissionalismo e respeito pelo trabalho voluntário. Respostas vagas, né? Respostas genéricas não mostram clareza e podem exigir novas rodadas de revisões. Não destacar mudanças, ou seja, se o revisor não encontra as mudanças, ele pode achar que você não fez. Então, a gente deve destacar as mudanças que nós fizemos, né? E reenviar sem revisar. Erros de digitação, formatação ou links quebrados passam uma má imagem e atrasam o processo, né? Quase todos os atrasos editoriais poderiam ser evitados, ok? Olha só, hein? Os 7 erros mais comuns que atrasam a publicação, viu? Bom, e daí, aqui eu apresento para vocês, né, o ciclo da melhoria científica, que é um pouquinho do que nós, né, comentamos, né? Só para a gente revisar aí. A gente precisa entender que a ciência, ela se constrói nesse caminhar, mas é um passo de cada vez, né? Passo a passo, vamos assim dizer. A submissão, o parecer, a revisão, um novo manuscrito, esse manuscrito com maior qualidade e uma nova submissão, ou esse texto aceito para a publicação, né? Este ciclo acontece com todos nós que enviamos nossos textos para serem publicados, nós passamos por essas etapas, não temos como escapar dessas etapas. E daí aqui eu já me encaminho, né, para finalizar a minha fala, o parecerista, ele deve ser visto como um parceiro científico e não como um rival que quer destruir o meu texto, de forma nenhuma. Ele deve ser visto como um parceiro científico. O parecerista não é um adversário, é um colaborador invisível da sua pesquisa. Toda crítica respeitosa representa uma oportunidade de crescimento para o pesquisador e para o próprio conhecimento científico. E daí aqui, é claro, né, nós paramos para aquele momento de perguntas, reflexões e compartilhamentos. Bom, hoje este vídeo ele foi gravado, né? Então a gente não tem pessoas aqui para dialogar conosco, mas você pode deixar a sua pergunta nos comentários ou pode enviar para a pasta de pesquisa ou para o professor Marcos, né? De preferência, pode colocar nos comentários, que daí isso fomenta mais ainda, e nós vamos respondendo nos comentários do vídeo e vamos dialogando com você, ok? Foi um prazer gravar esta aula para você, foi um prazer preparar este material. Logo, logo tem um link também para aqueles que vão publicar na segunda edição da revista Semear Ideias, para acessar o vídeo, para acessar esse material em PDF, os slides, né, em PDF. E, é claro, eu faço um convite para você, acesse o site www.ibic.com. Opa, peraí, www.ibicsc.com.br, o nosso site do Instituto Brasileiro de Iniciação Científica. Acesse a pasta de pesquisa, acesse a seção da revista Semear Ideias, da revista Sementes. Nós temos muito material bacana para você acompanhar. Acesse as matérias que nós estamos publicando lá na pasta de pesquisa, viu? Tem coisa boa para todo mundo que gosta de iniciação científica, que gosta de produzir ciência. Eu me despeço aqui e agradeço você pela sua atenção. Tchau, tchau.